Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Gálatas. Esse será o nosso último estudo. A gente está concluindo hoje esta jornada que nós iniciamos nessa carta. Então convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Hoje nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 18. Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao versículo 18. Diz assim, palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos convença da Tua verdade, aplique em nosso coração o que a Tua palavra nos diz e nos guia, Pai, a uma vida centrada no Evangelho de Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos no estudo anterior, Paulo havia falado sobre o jugo, né? Sobre carregar o fardo uns dos outros. E ele diz que aquele que for surpreendido em alguma falta, ele diz, olha, vocês que são espirituais, ele diz no versículo 1 do capítulo 6, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, com amor. Então, ele diz para que nós não agimos de forma egoísta com as pessoas, de forma orgulhosa, mas entendendo que o Evangelho nos coloca todos na mesma posição, todos somos pecadores, então nós temos essa responsabilidade com os outros, de carregar os fardos uns dos outros. E não só isso, Paulo também falou sobre carregar o próprio fardo, que ele usa no versículo 5 como algo que se refere a uma espécie de uma mochila que Deus dá a cada um de nós, como dons, uma história diferente que nós temos das pessoas. Então, coisas que são dadas por Deus a cada um de nós individualmente, que Ele nos dá para que nós carreguemos essas coisas. Então, para que não terminasse, essa epístola para que os irmãos não ficassem pensando de que Paulo está incentivando eles a viverem de uma forma individualista, mas ele nos mostra agora, nesse texto que acabamos de ler, como o Evangelho se aplica também no nosso relacionamento em comunidade com os irmãos. Então, ele mostra como o Evangelho afeta a nossa relação com aquele irmão que cai no pecado,
como ele afeta a nossa visão de nós mesmos, a maneira como nós relacionamos conosco mesmo, e também agora ele nos mostra como nós nos relacionamos com nossos irmãos da fé, com a nossa família da fé. E ele faz uma advertência final nessa carta, que ele está caminhando para encerrar, né, tudo que ele vem falando desde o início. Ele vem combatendo, tentando destruir tudo aquilo que os falsos mestres vinham pregando, um falso evangelho. Então Paulo agora vem dando algumas advertências finais para aqueles irmãos, para que eles vivam de fato o evangelho em todas as áreas da vida deles. E ele começa dizendo no versículo 6, ele fala assim: mas aquele que está sendo instruído da palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A gente não pode esquecer de uma coisa. O problema que estava acontecendo naquelas igrejas era que alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam ali pregando um evangelho que dizia ser evangelho, mas na verdade era um falso evangelho, que eles acrescentavam os rituais judaicos, a lei mosaica, como sendo fator determinante para a salvação. Ou seja, qual que era a pregação deles? Olha, vocês creram em Jesus, muito bem, isso é muito bom, mas só Jesus não é suficiente. Vocês necessitam se circuncidar, vocês necessitam praticar os rituais judaicos. Então eles estavam acrescentando coisas ao Evangelho. E, consequentemente, a relação da igreja, daquelas igrejas, né, que ele está escrevendo, naquela região da Galácia, aqueles irmãos acabaram pensando assim, poxa, o que eles estão falando, será que de fato é verdade mesmo? Mas a gente tem que sempre lembrar que Paulo, quando plantou essas igrejas, ele enviou outros pastores para ficar ali cuidando da igreja. Sempre deixava alguém para exercer essa liderança na igreja, para ensinar o povo a caminhar no Evangelho. Então, o que aconteceu? Esses falsos mestres chegaram com esse ensino novo, aqueles irmãos ficaram meio que divididos, em quem a gente vai acreditar? Então, consequentemente, a relação daquelas igrejas com os seus líderes, ela foi afetada, ela foi meio que sendo deixado de lado aos poucos, que aqueles mestres estavam ensinando. Então, acaba que um certo descuido com os seus líderes estava acontecendo ali. Então, Paulo fala, olha, vocês que estão sendo instruídos na palavra, compartilhe as coisas boas com aquele que o instrui. Então, Paulo ele quer incentivar aqueles irmãos a não desprezarem os seus líderes, mas muito pelo contrário. Compartilhe as coisas boas com esse que instrui vocês. Aqui Paulo está falando uma relação de companheirismo, uma relação de parceria. Vamos pensar numa parceria entre professor e aluno, que aqui no caso é o pastor e aquele que é instruído, né? Aquele que está sendo instruído na fé. Então, o professor, ele compartilha os seus dons, o seu conhecimento com o seu aluno. Da mesma forma que o pastor é aquele que compartilha os dons espirituais que Deus lhe deu, e por outro lado, o aluno, que é o cristão, ele compartilha os dons financeiros que também é dado por Deus. Então é uma relação de parceria, não é a relação de um serviço a ser pago, mas é um companheirismo. Um compartilha coisas espirituais que é dada por Deus e o outro compartilha os dons financeiros que também é dado por Deus. Então existe essa relação. Mas às vezes as pessoas pensam, mas isso é um texto isolado. Não dá para defender que o pastor precisa ter o seu sustento provido pela comunidade. Vamos ler dois textos aqui. O primeiro deles é 1 Coríntios 9, versículo 11. Abre aí comigo, 1 Coríntios 9, versículo 11. Paulo fala assim: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito colhermos de vocês bens materiais?
Ou seja, será que é muito nós que partilhamos coisas espirituais com vocês? Paulo está dizendo, colher coisas materiais, colher coisas, dádivas materiais que Deus dá a vocês, será que nós não podemos desfrutar dessas coisas também? E 1 Timóteo 5:17 diz assim, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, os mestres fiéis que repartem com seus alunos a palavra de Deus, Paulo está dizendo, eles devem receber deles suas recompensas materiais. Devem receber a provisão para as suas necessidades. E aqui é importante, porque sempre que fala dessas coisas, gera certa polêmica, né? Mas sempre que a gente vai para um extremo, a gente acaba que distorce um pouco a palavra. E quando a gente vai para o outro extremo, a gente também está fazendo a mesma coisa. Então, os extremos precisam ser evitados. E o que eu quero dizer com isso? De um lado, existem muitos e muitos líderes que querem se enriquecer à custa da comunidade. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que a igreja, a comunidade, ela deve prover o que é necessário para a vida daquele que ministra o ensino, que instrui a igreja na palavra. E não está falando, olha, torne o seu líder rico, milionário. Não é disso que ele está falando. Então, esse extremo, é claro que ele existe, mas nós não podemos desconsiderar o ensino das Escrituras por causa desses extremos que existem. E também não só esse é um extremo, mas também existe outro extremo, do outro lado, que é a comunidade negar o sustento daquele que a instrui na palavra. Por quê? É muito fácil, às vezes, a igreja pensar assim, não, nós não temos responsabilidade em sustentar o pastor. Não temos. Então, acaba que o pastor não tem de onde tirar o seu sustento, o seu recurso, porque ele está dedicando o seu tempo, a sua vida no ministério da palavra, que é para instruir a igreja nos caminhos do Senhor. Então, negar o sustento é ir para um outro extremo, para o outro lado do extremismo. Porque às vezes existe muito a mentalidade de consumo dentro das igrejas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou para a igreja todo domingo para receber algo, para satisfazer as minhas necessidades, para desfrutar daquilo que ela tem para me oferecer. Mas eu não me envolvo com nada daquilo. Por exemplo, eu vou lá para receber, mas nunca para doar, para repartir. Então é uma mentalidade de consumo, infelizmente. Então Paulo está dizendo que para aquelas igrejas, seja generoso com aqueles que têm instruído vocês na palavra. Seja generoso. Porque o ensino cristão não é mais um serviço a ser pago, mas um compartilhamento mútuo. Tanto daquele que reparte a palavra, quanto daquele que reparte as dádivas materiais, que também é dada por Deus. É um compartilhamento. E Paulo faz uma advertência no versículo 7. Ele diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Ele está falando da famosa lei da semeadura, ou a lei do retorno. Ele traz para nós um exemplo da agricultura. Por exemplo, na agricultura, na plantação, se você vai plantar milho, você planta lá um milho, o que vai nascer? Não vai nascer ali um pé de manga, mas vai nascer milho. Então, tudo que nós plantamos, consequentemente, nós colheremos. Tudo. Todas as coisas que nós plantamos, nós colheremos de acordo com essa semente que está sendo plantada. E essa lei da semeadura, ela é tão real na agricultura, como ela também é real na vida espiritual e moral
na nossa vida espiritual e na nossa vida moral, na maneira como nós vivemos. E no capítulo 5, nós vimos que Paulo falou sobre obras da carne e fruto do Espírito. Ele falou que existe um conflito entre o Espírito e a carne, entre os desejos de ambos. Então existe essa guerra dentro do cristão. E agora ele fala de dois solos. Ele fala de dois solos. Olha o que ele diz no versículo 8. Primeira parte ele fala assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então agora ele está falando de dois solos. Ele vai falar da carne e do espírito e também de duas sementes. Agora, qual semente é usada para semear na própria carne? Qual semente? Todos os nossos pensamentos e atos. Todos eles. Semear para a carne é o mesmo que buscar satisfazer os desejos da carne. Paulo citou alguns no capítulo 5, no versículo 19 ao 21. Ele fala desses desejos da carne. E não só essa lista que ele cita aqui, mas ele fala de coisas semelhantes a estas. Então, os nossos pensamentos, eles vão dizer se nós estamos semeando para o espírito ou para a carne. O que toma a sua mente, seus pensamentos? Será que eles estão sendo sementes lançadas no espírito, digamos assim, ou você está semeando para a carne? Se você vive pensando coisas imorais, pensando em fazer o mal para as pessoas, pensando em passar a perna nos outros, você está semeando para a sua própria carne. E, consequentemente, leva à ruína, como Paulo diz, à corrupção, à escravidão do pecado. E, por outro lado, ele continua no versículo 8 dizendo: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora, como podemos ser alguém que semeia para o Espírito? Como pode ser isso? E a resposta para isso é que nós podemos semear para o Espírito obedecendo a Deus pela alegria, pela gratidão que vem de conhecer o nosso status como filhos de Deus. Obedecendo a Deus por gratidão, pelo fato de Ele ter nos adotado na sua família, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, ela nos capacita a obedecer a Deus de uma forma que nós semeamos para o Espírito. Em todas as áreas da nossa vida, em todas elas. Desde do livro que nós escolhemos para ler, desde o momento de lazer que nós passamos com a nossa família. Todas as áreas. Então, é o agir do Espírito Santo em nós que nos regenera e que nos capacita a obedecer a Deus, não mais para receber algo em troca, mas pela gratidão de ter recebido algo em troca. Então, a partir dessa gratidão, dessa nova motivação, a nossa obediência, ela se torna um semear para o Espírito. Caso contrário, é uma obediência legalista e moralista, que não está baseada na salvação pela graça mediante a fé. Então, essa nova vida que nós recebemos, esse novo status de filhos, ele nos dá essa oportunidade de, em todas as áreas da nossa vida, semear para o Espírito. Semear para o Espírito. Mas é importante a gente esclarecer uma coisa, que ele fala que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso não significa que o que nós plantamos vai ser o que nos garante a vida eterna. Não significa isso. Mas significa que Deus, ele nos resgatou pela sua livre graça, pela sua santa vontade. Então, o que nós fazemos a partir desse encontro com Jesus pela fé, ele se torna algo que ainda receberemos recompensas por causa disso na eternidade. Não significa que é isso que vai me garantir a eternidade. É importante ficar claro isso aqui. Então, esse semear para o Espírito exige de nós muita paciência, muita paciência. Por isso Paulo diz no versículo 9,
E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Porque pensa só no agricultor, por exemplo. O agricultor é uma pessoa paciente, muito paciente. Por quê? Ele planta a semente, ele tem todo o trabalho ali de regar a sua semente, de colocar um adubo, de esperar o tempo até que a sua semente germine, cresça e dê o seu fruto. Então, o agricultor que está ansioso em ver a sua planta nascer logo, a sua semente germinar depressa, ele fica ansioso por causa disso e consequentemente, ele pode até desanimar, que também pode levar a ele a ser tentado a descuidar da sua semente que ele plantou. Ele pode deixar de regar, ele pode se ver desanimado, ao ponto, não vou cuidar mais dessa semente que eu plantei. Então, o mesmo acontece na vida espiritual. Na vida espiritual. Existe paciência. Então, Paulo ele quer encorajar aqueles irmãos a não se desanimar. Por isso ele fala no verso 9. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, colheremos. Mas o problema é que, frequentemente, nós agimos como crianças. Nós queremos plantar hoje e colher daqui a pouco, no mesmo dia. No mesmo dia. Nós queremos plantar para o Espírito, semear para o Espírito e colher as bênçãos agora, hoje, no tempo presente. Eu sinto muito te dizer, mas muitas coisas que nós plantamos hoje, nós não vamos ver o fruto dela hoje. Nós só vamos ver na eternidade. Na eternidade. Porque não se trata de coisas temporais que nós vamos receber agora, mas nós estamos falando de coisas eternas, que nós colheremos na eternidade, na vida eterna com Deus. Lá que nós vamos colher de fato. Então, às vezes, o cristão ele se vê tentado a desistir de fazer as coisas conforme Deus se agrada, porque ele pensa, não estou recebendo nada em troca, então eu vou parar de fazer. Mas não faz sentido, não faz sentido. As promessas que Deus tem de nos dar essas coisas, de colher, de uma grande colheita, frutífera mesmo, ela é na eternidade. Ela se dá na eternidade. Lá que vamos colher abundantemente. E não aqui. Aqui nós apenas desfrutamos de um relance, de uma pequena colheita, de uns pequenos frutos. Mas é na eternidade que faremos uma grande colheita. É assim que nós devemos viver, é por isso que nós devemos persistir, perseverar, não desanimar. Porque Paulo fala que no tempo certo faremos. E não diz, olha, talvez faremos, ou se tudo der certo, pode ser que vocês façam. Não, ele fala faremos. É certo que faremos. Faremos essa colheita. Então não desanime, não desista de plantar, de semear para o Espírito, porque você fará uma grande colheita na eternidade. E Paulo prossegue dizendo no versículo 10, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, olha, por essa razão, por essa colheita grandiosa que faremos na eternidade, não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem. É claro que nós não vamos conseguir fazer o bem para todas as pessoas. Mas por isso que Paulo fala, olha, se você tem a oportunidade, faça o bem. Faça o bem. E a quem nós vamos fazer o bem? Ele fala, faça o bem a todos. Demonstre esse amor que você recebeu de Deus, demonstre isso para todas as pessoas, fazendo o bem a todos, como de fato um filho de Deus deve viver nesse mundo. Faça o bem a todos. Isso sem distinção de classe, sem distinção de cor, de raça e etc. Mas faça o bem a todos. E ele diz algo interessante, ele põe, mas principalmente aos da família da fé.
principalmente aos da família da fé. Ou seja, a igreja, ela é uma família. Ela é uma família. A igreja não é um clube. Não é um clube. Por quê? No clube você paga a sua mensalidade, né? Você tem acesso ali toda a estrutura do clube, as piscinas, a quadra de futebol, ao campo, tudo que o clube tem para oferecer, desde que você pague, você pode usar todas aquelas coisas. Então a igreja não é um clube que você paga ali todo mês certinho a sua mensalidade. Então, já que você pagou, você tem que usufruir de tudo bom e do melhor que ela tem para oferecer. Mas Paulo diz que a igreja é uma família. Uma família. Família é diferente. Diferente de um clube. E também ela é diferente de uma pensão. Porque na pensão, você vai ali, você dorme, você acorda pela manhã, vai até a cozinha, vê se tem algo para comer. Se tiver algo para comer, você come. Com certeza tem, porque você pagou por aquilo. E quando as suas roupas sujam, você vai lá, leva para a pessoa lavar, a pessoa lava, coloca as suas roupas no lugar, passadinha, dobradinha, e assim prossegue. Mas na família é diferente, porque na família não é cada um por si, mas é todos juntos, unidos. Todos fazem parte de um mesmo corpo, possuem uma unidade que foi proporcionada por Cristo Jesus. Então, enquanto você e eu enxergarmos a igreja como um ajuntamento de pessoas que vão aos domingos porque gostam da música, querem ir para ser bem servidos, nós nunca estaremos aptos a viver o Evangelho como ele de fato exige de nós. Viver essa comunidade, essa família. Enquanto você olhar para as pessoas da sua igreja como pessoas distintas, como pessoas que você não tem nada a ver com a vida dela, você ainda não compreendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos torna irmãos e irmãs. Então, a pessoa que está do seu lado, no banco da igreja, ela não é uma pessoa desconhecida. Ela é seu irmão, ela é sua irmã. Então nós somos uma família, um corpo. Então tudo que nós fazemos é para o bem comum, é para servir a todos. Então faça o bem a todos, mas principalmente aos da sua família da fé, da sua família. É sua família, é sua responsabilidade. Então cuide da sua família da fé. E no versículo 11, Paulo ele toma a pena em suas mãos, que muito provavelmente Paulo vem ditando tudo o que ele está falando aqui para um escrivão, para que ele escreva, redija essa carta. Então agora Paulo toma a pena nas suas mãos e diz no verso 11: veja com que letras grandes escrevi a vocês, de próprio punho. E aqui ele faz seu último apelo, para que os Gálatas mantenham a confiança deles no Evangelho, para a salvação, mas também para a vida diária deles. E ele fala da real motivação daqueles mestres que estavam perturbando aquelas igrejas. Olha o que ele diz no versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, o que aqueles mestres queriam de fato era simplesmente ganhar a aprovação dos homens. Era só isso, nada mais. Não havia um interesse deles com aqueles irmãos, um interesse profundo em contribuir com a vida deles, mas muito pelo contrário, o que eles queriam era somente conseguir a aprovação dos homens. E como eles faziam isso? Rejeitando a cruz de Cristo, dizendo que Cristo não era suficiente. Então, ao fazer isso, a perseguição
diminuía. Eles não iam mais ser perseguidos, porque era um evangelho falso. Era algo que os judeus facilmente aceitariam. Então, porque eles faziam isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz, ela é ofensiva. Ela é ofensiva, porque ela se levanta contra todo tipo de autossalvação, de autojustificação. Ela vai contra tudo que as religiões propõem, que é o indivíduo salvar-se a si mesmo pelas suas próprias forças. Enquanto a cruz nos mostra que é o que Cristo fez, é o sacrifício perfeito e agradável a Deus que nos salva. Não é mérito nosso, não é nada que nós fazemos, mas é pelo que Deus fez naquela cruz. Então a cruz, ela é loucura, como Paulo mesmo disse, mas ela é poder de Deus e ela que traz salvação para aquele que está perdido. E ele continua no verso 13, ele diz, olha, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Olha, nem mesmo esses que estão exigindo que vocês cumpram a lei, nem mesmo eles cumprem. Nem mesmo eles cumprem. Porque Paulo fala que é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela obediência à lei. Por quê? Porque nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus em sua totalidade. Não somos. Falhamos em vários pontos ali. Às vezes podemos pensar que estamos bem seguindo tudo que a lei propõe, mas na verdade a nossa mente condena em algo. Falhamos aqui, embora às vezes o ato pode não ser praticado, aqui ele já aconteceu. Então, eles mesmos que dizem para eles se circuncidar, nem mesmo eles guardam a lei. Então, o legalismo é algo que as pessoas impõem aos outros, mas que elas mesmas não conseguem cumprir, mas não têm coragem de admitir isso. Isso é claro. Agora, o que eles queriam era somente isso, diminuir a perseguição sobre eles, mas se gloriar naqueles irmãos. Ficar orgulhoso, eu consegui, eu circuncidei tantos, ou eu batizei tantos, como se isso fosse fator determinante para a salvação de alguém. Agora, eles queriam se gloriar, se orgulhar por algo que eles estavam desempenhando na vida daqueles irmãos. Mas eu te pergunto, no que você se orgulha? No que você se orgulha? Porque a religiosidade, ela te leva a orgulhar, a se orgulhar no que você faz. No que você faz. Para você, qual que é o motivo que te faz pensar que você está em um relacionamento com Deus? Qual que é o motivo dessa relação que você tem com Deus? Mas talvez você pense, como assim? Deixa eu te ajudar a entender, pensar. Como você enxerga a cruz de Cristo? Como você vê a cruz? Você vê a cruz como o caminho de entrada, como a porta de entrada, melhor dizendo, para esse relacionamento com Deus, mas você precisa seguir esse caminho que essa porta abriu, completando com os seus méritos, com sua boa ação, com a sua boa conduta. Se você vê a cruz apenas como uma porta e você percorre todo o caminho que, segundo o seu entendimento, é necessário, você está se orgulhando nos seus próprios esforços. Você está se orgulhando em si mesmo. Você não está vendo a cruz como suficiente tanto para colocar você nesse relacionamento com Deus, quanto para te garantir a sua eternidade com Ele. Você está se orgulhando nos seus esforços, porque o Evangelho nos leva
a orgulharmos somente na cruz de Jesus Cristo. Somente na cruz. O Evangelho ele pode ser resumido, como Paulo diz no versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, eu sou salvo pela obra de Cristo na cruz e não pelas minhas obras. Não porque eu acrescento dia após dia a minha obediência. Não é por isso. É somente pela obra de Jesus Cristo. Somente pela obra dele. Então, não tem como eu tomar o crédito para mim e falar, olha, Jesus, o Senhor abriu a porta, mas eu fiz um pedacinho. Não, você não fez. Eu não fiz. Ele fez tudo. É a obra dele. Não tem crédito para a gente tomar para nós mesmos. Não existe a possibilidade disso. Então, o que Cristo fez é algo de que eu me orgulho. Isso sim é um orgulho genuíno. Orgulhar daquilo que Cristo fez e não do que eu vou fazer, do que eu fiz. Então, Paulo declara para aqueles cristãos que nada do que ele faz ou do que ele fez foi o que garante a salvação dele, mas somente a cruz de Jesus, a cruz de Cristo, a obra de Cristo. E ele continua, ele fala que, olha, o mundo foi crucificado para mim, ou seja, tudo aquilo que o pecado podia antes me escravizar, em Jesus Cristo, na cruz de Cristo, todo o poder de escravização que o mundo tinha, que o pecado tinha sobre mim, ele se perdeu, porque o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. É isso que Paulo diz no verso 14. Então já não há mais essa possibilidade de se tornar escravo do pecado novamente, uma vez estando alicerçado em Jesus Cristo, com a vida centrada em Cristo, no Evangelho, porque foram crucificados tudo aquilo que podia nos escravizar, tudo aquilo. E por causa do Evangelho, Paulo diz no versículo 15, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha, nada disso que eles estão pregando para vocês, circuncidar ou ser gentil, não circuncidar, tudo isso aí não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Em outras palavras, como a gente poderia usar para nós aqui, o batismo, por exemplo, né? Que às vezes pessoas atribuem salvação ao batismo, enquanto ele tem apenas a sua função de demonstrar publicamente a fé que foi professada em Jesus Cristo. Não tem poder salvador, não tem. Então, o que vale mesmo é ser nova criatura. Nova criatura. Por que nova criatura? Porque ser nova criatura exige fé em Jesus Cristo. Exige acolher o Evangelho, a boa notícia, que diz que Cristo fez tudo e nós recebemos isso tudo que Ele fez pela fé. Isso gera em nós uma transformação. Isso faz de nós nova criatura. Ele renova as nossas vidas de dentro para fora e não de fora para dentro. Não um ato externo que causa transformação interna, mas é um ato interno que gera transformações externas. Então, às vezes, certos rituais, certas práticas são tão valorizadas e supervalorizadas como se elas fossem fatores determinantes para a salvação, enquanto na verdade não são. Não são. Então, o Evangelho nos transforma de dentro para fora. Faz de nós nova criatura. Nova criatura. O velho homem, ele morreu junto com Cristo na cruz. E ressurgiu um novo homem a partir do que Cristo fez. Nós somos nova criatura. Então, tudo o que nós nos tornamos, a partir do momento que temos encontro com Jesus, é pela graça de Deus que nos faz nova criatura. Não tem como nós dizermos que nos regeneramos a nós mesmos, mas é um ato de Deus gracioso em nossas vidas.
E a todos aqueles que vivem pelo Evangelho de Jesus Cristo, Paulo diz no verso 16, e a todos os que andarem em conformidade com essa regra, que regra? Com o Evangelho. A todos os que se desapegaram dos seus esforços pessoais, da sua boa conduta, da sua moralidade, e se apegaram unicamente na cruz de Jesus Cristo, no que Ele é e no que Ele fez, a esses, Paulo está dizendo, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, aqueles que se apegam, se agarram à cruz de Cristo, esses sim encontrarão paz e misericórdia. E será membro do Israel de Deus. Nós nos tornamos família de Deus, que extrapola mês, data, ano, décadas, mas um único povo, uma única família, que vem lá desde Abraão até a consumação em Jesus Cristo. Deus está juntando o seu povo para que nós, de fato, componha esse Israel de Deus. Então, esses encontrarão paz e misericórdia. E ele diz no verso 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aqui ele relembra algo que ele defendeu lá no início, que é a sua autoridade apostólica. Então, olha, a minha mensagem ela não é só falada, Paulo está dizendo, mas ela é vista na minha vida. Tanto que ele já foi várias vezes preso por causa do Evangelho, foi chicoteado por causa do Evangelho. Então ele diz, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então ele se despede no verso 18, dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Ou seja, aqui Paulo conclui essa carta dizendo que a graça de Deus, ela é a única coisa que nós precisamos, é da graça de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Porque é pela graça de Deus que nós fomos justificados pela fé em Cristo. E não só entramos nessa novidade de vida, mas é pela graça que nós prosseguimos pelo resto de nossas vidas. É a graça que nos torna, pela graça que nós nos tornamos filhos, e é pela graça que nós caminhamos todos os dias da nossa vida. Não é pelas nossas forças, mas é pela força que vem da graça de Deus atuando em nossas vidas, pelo agir de Deus em nossas vidas. Por isso, o Evangelho não é algo que diz respeito somente a um lugarzinho que Jesus garantiu para você no céu. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além. O Evangelho é o que vai conduzir a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, que a sua vida seja moldada não por um legalismo frio, mas que seja moldada pelo Evangelho. Que a sua obediência não seja uma obediência para garantir algo, porque nós, por nós mesmos, não garantimos nada na eternidade. Mas que você olhe para Jesus e entenda que o que Ele fez é suficiente para te salvar, para te perdoar, para te garantir na eternidade. Não há mérito em nós, os méritos são todos de Jesus Cristo. Por isso, creia que o que Cristo fez é suficiente para pagar o preço pelos seus pecados. Porque eu e você não conseguiríamos pagar. Nem mesmo a morte das nossas vidas seria suficiente para isso. Então se arrependa, se entenda que você necessita muito mais do que ser uma pessoa boa. Você necessita de Jesus Cristo para a sua salvação e para a sua caminhada cristã. Então olhe para Cristo. O que Ele fez é suficiente. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar que em nós não temos nada para Te oferecer, a não ser o nosso pecado.
Pai, obrigado a Deus porque pela Tua graça nós nos tornamos seus filhos. Pela Tua graça nós nos tornamos parte da Sua família. Pela Tua graça o Senhor nos adotou, Pai, e nos fez herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Que a nossa vida, Senhor, seja guiada pela Sua vontade. Que a Tua graça nos conduza em toda a nossa caminhada. Que o Evangelho venha nos moldar e nos direcionar, Pai, em todo o tempo, em uma vida centrada naquilo que o Senhor fez por nós e que, consequentemente, gera em nós a verdadeira motivação para a nossa obediência, a verdadeira motivação para o serviço uns aos outros. E que nós, ó Deus, possamos, de fato, refletir a Tua glória, a Tua bondade em todas as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém.